Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos. Amém. Abra a Bíblia na carta aos Romanos, capítulo 11. Hino de adoração. Carta aos Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33 até o 36. Hino de adoração. Diz assim: aleluia, glória a Deus. Romanos, capítulo 11, a partir do versículo 33. Hino de adoração. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Soberano Deus e amado Pai, a ti damos graças e louvores. Adoramos e glorificamos a ti. E pedimos, ó Deus, que na sua infinita graça e misericórdia, tu venhas abençoar. Que possamos aqui, meu Deus, nessa noite compreender a mensagem que tu tens para cada um de nós aqui nessa noite. Louvado seja. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele fala sobre Jesus como o único caminho, o principal caminho. E ele discorre falando através de um cântico, possivelmente um cântico que era cantado no primeiro século e que era bem conhecido, a ponto de ele descrever esse cântico, esse hino, na carta. E ele fala que Jesus é o único meio de chegar até Deus, é o único caminho. Ele fala nesse texto que Jesus estava no princípio, Jesus permanece e ele é o que nos leva ao Pai. Que tudo que existe na igreja, no reino, nessa terra, ele participou da criação. E tudo isso que existe é para a glória dele. Não podemos esquecer que a igreja foi entregue por Deus a Jesus. Por quê? Pelo que ele fez, pelo sacrifício dele, pela entrega dele à igreja. E como recompensa, ele ganhou um nome acima de todo nome, tanto nos céus e na terra, e todo o poder nos céus e na terra está debaixo dos seus pés. E não só isso, ele recebeu de Deus, além de todo o poder e autoridade e glória, ele recebeu a igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. A Escritura toda fala de Jesus Cristo. O Antigo Testamento ele não estava presente explicitamente, mas ele está implicitamente, porque tudo no Antigo Testamento é a revelação de que ele estava na criação e de que ele viria como Salvador. Quando vamos para cartas históricas, quando vamos para os juízes, quando vamos para os profetas, nós vimos Jesus em tudo, na revelação daquele que era e daquele que viria e daquele que eternamente estaria conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nesse cântico, é um cântico muito bonito, Paulo fala sobre a profundidade das riquezas, que é a sabedoria, que é o pleno entendimento da divindade. Quão rico é conhecer o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não existe nada incomparável, porque quem compreende o Pai, o
Filho e o Espírito Santo consegue compreender a dimensão da grandeza do reino, consegue compreender a promessa de Deus, o plano de Deus para cada um de nós e para a eternidade. No Evangelho conforme escreveu João, capítulo 1, versículo 17, está escrito que a lei foi dada para Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus. A lei, ela é o aio, ela é o tutor, ela é aquele que cuida, é o cuidador. Mas a lei, ela não salva ninguém, porque a lei, ela simplesmente acusa. A lei existe como um alerta para nós do que é certo e do que é errado, e um alerta de que dessa forma você está errado, dessa forma você está desagradando a Deus, dessa forma você está infringindo a vontade de Deus. A lei existe como um guia, ela existe como um alerta, mas a lei, ela não tem um elemento nela que salva. Por quê? Porque ninguém consegue cumprir a lei na totalidade, por causa do rigor da lei. Por isso veio a misericórdia do Senhor. Por isso Deus estabeleceu um plano de salvação que inclui a misericórdia. Porque na lei, como vimos hoje na escola bíblica, os 4 juízos que já aconteceram são juízos do sim ou não, olho no olho, dente no dente, por dente. E os 4 juízos vindouros são os juízos que vêm pela graça, pela misericórdia e pela recompensa da fé dos cristãos. Exceto o juízo para os ímpios e o juízo para Israel, que será severo. Mas para a igreja, Deus estabeleceu um plano de misericórdia que inclui o amor dele para cada um de nós, o reconhecimento dele da incapacidade humana de alcançar a plenitude da salvação. E sobre isso Paulo escreve e fala: para que não cresça soberba em nós, para que ninguém possa dizer eu não preciso de Jesus. Não há santidade completa para que ninguém venha ser motivo o suficiente de dizer eu não preciso do Senhor. Mas para que haja essa dependência, para que tenhamos essa dependência do Senhor, a lei, ela na sua severa razão, ela nos pune, ela nos condena. E se não for através de Jesus como caminho único, como um caminho que nos leva e nos estabelece ao Senhor, se não for através de Jesus, não há salvação. Por quê? Porque se não for por Jesus, é pela lei. E pela lei, quem consegue cumpri-la? Quem consegue a totalidade da lei? Não há. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43, Pedro afirma assim: a este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão perdão dos pecados pelo seu nome. Os livros dos profetas, eles são alertas de Deus para o povo hebreu em diversos momentos, em diversas fases. Mas em todos os alertas, em todos os livros proféticos, os profetas anunciaram: tenha paciência, povo, virá o Salvador. Permaneça no que Moisés instruiu, porque virá o Salvador. Continue naquilo que Moisés instruiu, naquilo que foi estabelecido no sacerdote de Arão, porque um dia virá o Salvador. Em todos os profetas existem alertas que era para o tempo presente, para que o povo se reconciliasse com Deus, para que o povo voltasse para Deus, dentro de uma esperança: virá o Salvador.
mesmo alerta vale. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Os pecados já estão pagos, sim, mas Ele voltará para buscar a igreja. E assim como com Israel foi, permaneça na fé, permaneça naquilo que foram instruídos pela lei de Moisés, porque virá o Salvador. Para a igreja permaneça nos princípios da graça, permaneça nos princípios do Evangelho, porque Jesus virá para buscar a igreja. No entanto, quando Ele voltar para buscar a igreja, muitos estarão como os judeus estavam quando Jesus veio para eles. Estavam perdidos, desorientados e não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, a ponto dos samaritanos e dos ímpios acabarem crendo e aceitando, porque o povo que era para aceitar não aceitou, não creu. Assim também nos dias de hoje, a igreja tem proclamado o Evangelho, a igreja tem anunciado o Evangelho, a igreja tem chamado o pecador para o arrependimento, não mais pela lei, mas através da lei se revela o pecado, mas o perdão vem através do sangue de Jesus. Jesus cumpriu a lei, isso não significa que não precisamos cumprir a lei, e Paulo fala isso na carta aos Romanos e fala também aos Coríntios a respeito disso. Não é porque Jesus cumpriu a lei que não vamos nós segui-la. Sim, vamos segui-la, porque ela revela o nosso pecado, ela revela aonde estamos errados, ela revela aonde estão as nossas falhas, para que possamos corrigir, para que possamos nos voltar a Deus, para que possamos reconciliar com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E se permanecermos nessa fé, nessa confiança de que Jesus virá para buscar a sua igreja, se continuarmos crendo que Jesus é a revelação da vontade de Deus para a igreja, nós haveremos de alcançar a misericórdia do Senhor. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 39, o apóstolo Paulo, ele afirma aos judeus o seguinte: e tudo o que pela lei de Moisés não pudeste ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Ou seja, a lei de Moisés ela é importante, cumprir os mandamentos é importante, seguir a lei é importante, mas se não for pela graça e pela misericórdia, nós seremos salvos. Se não for pelo amor e pela misericórdia de Deus através do sacrifício de Jesus, ninguém alcançará a salvação. Por isso é nisso que devemos crer, é nisso que devemos esperar, é nisso que deveremos manter a nossa fé, a nossa esperança. É nisso que devemos nos manter naquele projeto do Senhor, naquele plano do Senhor, para que possamos nos voltar a Deus, para que possamos nos voltar ao Senhor, para que o nome do Senhor seja louvado e glorificado, para que o nome do Senhor seja conhecido através da fé da igreja. Estamos vivendo um tempo de grandes escândalos nas igrejas, fora das igrejas, no meio político, no meio social, na sociedade como um todo, escândalos de pessoas que se dizem cristãos, que se declaram cristãos, que se apresentam como lideranças, mas o comportamento não condiz com o Evangelho. O comportamento dessas pessoas não reflete o amor e a misericórdia de Deus. O comportamento dessas pessoas não reflete aquilo que é seguir a Cristo. Se somos cristãos, temos que seguir a Cristo. E se seguimos a Cristo, louvado seja o nome santo. E se seguimos a Cristo,
temos que nos esforçar o máximo possível para viver o que ele viveu, para ter a conduta que ele teve, porque é esse o testemunho cristão, é esse o testemunho que daremos para o mundo, de que somos, através de Jesus, lavados e remidos pelo sangue dele, e que as nossas atitudes são voltadas. As pessoas procuram religiões, e até no meio cristão se vê cristão procurando religiões. A ponto, hoje até comentava com a minha esposa a respeito disso, algumas pessoas se desviam dos caminhos, afastam das igrejas e não se reconciliam em outra igreja por causa do quê? Do jugo religioso. Não, a salvação só está aqui nessa igreja. Não, a salvação só está aqui nessa outra igreja. Não, a salvação só está aqui nessa igreja. A salvação está na cruz. E se não seguir a cruz, não importa qual igreja está seguindo. Se não obedecer ao Evangelho, não importa a denominação a que pertence. O que nos leva à salvação é o Evangelho. O que nos leva para o Senhor é o Evangelho. O que nos conduz para a salvação é o Evangelho. E se não estivermos no Evangelho, se não nos fixarmos no Evangelho, em vão será frequentar uma igreja, em vão será passear numa igreja, ter uma carteirinha de membro de uma igreja, se declarar membro daquela igreja. E aqui nesse cântico de adoração, Paulo fala que tudo é para Cristo. Se você está bem, glorifique ao Senhor. Se você passa por provas, ore ao Senhor, clame ao Senhor, mas em tudo dê graças. Mas em tudo reconheça o Senhor na sua vida. Em tudo reconheça o agir do Senhor. Em tudo reconheça a mão do Senhor. Em tudo veja o Senhor operar. Louvado seja Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo escreve assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O pecado nos causa inimizade com Deus. O pecado suscita a ira de Deus contra nós. Mas Cristo é o advogado fiel que intercede por nós, que traz a lembrança de Deus que o sacrifício da cruz, que o sacrifício do Calvário foi um ato de misericórdia para nos salvar. Jesus intercede por nós, lembrando Deus Pai de que aquele sacrifício não pode ser em vão, de que aquele sacrifício tem um valor para nós. Louvado seja Deus. E esse sacrifício que tem um valor para nós, e esse poder do nome de Jesus que tem um valor para nós, é o caminho que nos leva a Deus, é o caminho que nos conduz para a salvação, é o caminho que faz com que nós chegamos até o Senhor. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, ele celebra a grande vitória da igreja através de Cristo, escrevendo assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Mas graças a Deus que nos dá a vitória através de Jesus Cristo. A teologia da prosperidade pega esse versículo e fala de vitória como ganhar dinheiro, arrumar isso, arrumar aquilo, bens materiais. Mas aqui Paulo está falando da grande vitória contra o pecado. Paulo está falando da grande triunfo da igreja contra a condenação que o pecado causa. Ele está dizendo aqui, de graças a Deus, que através de Jesus não teremos a culpa do pecado, se permanecermos nessa fé, se permanecermos crendo no Evangelho.
se tentarmos, se continuarmos perseverando nessa fé. O que revela a nossa fé? A perseverança. E nós estamos vendo muitas pessoas se distanciando, muitas pessoas se esfriando, muitas pessoas abandonando a fé e seguindo falsos profetas. Quando você aborda essas pessoas, conversa com essas pessoas, elas dizem: não, não estou desviado, não, eu continuo na fé, eu continuo cristão. Mas quando você vai ver as atitudes e quando você vai ver o que eles estão seguindo, não é o Evangelho de Jesus. Estão sendo enganados, cegos guiando cegos, que levam para as trevas, que levam para o grande julgamento final, aonde haverá condenação eterna. E se nós cremos em Jesus, e se a nossa esperança estivermos nessa vida, nas coisas desse mundo, em vão é essa fé. Inútil é permanecer nessa fé. Porque os ímpios prosperam e nós não. Os ímpios levam vantagem, nós não. Por quê? Porque as armas deles são as armas do mundo. E esse mundo já está entregue ao maligno. Nós nunca vamos superar os ímpios aqui nesse mundo, nessa vida. O nosso triunfo, conforme Paulo escreve aos Coríntios, está na vida eterna. E se não tivermos esperança em vida eterna, em vão é essa fé. Inútil é continuar nessa fé. Não servirá para nada. Não terá razão nem motivo nenhum. Agora, se permanecermos nessa fé, se estarmos nessa fé, se continuarmos nessa fé, seremos julgados por essa perseverança da fé em Jesus, crendo que Ele é o único caminho que nos leva a Deus, crendo que Ele é o único caminho que nos leva ao Pai, crendo que Ele é o único caminho que nos conduz para a eternidade. E se assim cremos, se assim continuarmos, crendo, confiando e esperando, a nossa vida será uma vida de glória eterna. Haveremos de ser chamados no dia do arrebatamento da igreja. E conforme aproxima o arrebatamento da igreja, aproxima também uma grande frieza. E conforme aproxima a vinda do Senhor, aproxima também, chega até nós também um esfriamento muito grande. Mas haverá também um grande despertar. São os remanescentes de última hora. São aqueles que permanecerão na fé em última hora, em último instante, para a vinda do Senhor, para a glória do Senhor, para o encontro definitivo com o Senhor. Louvado seja Deus. E esse cântico de adoração, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são para os juízos, o quão inexplicáveis os seus caminhos, porque quem compreende o intento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quando nós olhamos para o firmamento, não precisamos olhar muito longe. Olhamos para a natureza das coisas e quando olhamos para o firmamento, nós conseguimos compreender como que Deus fez tudo. Como é tão detalhado. Vamos para mais próximo de nós, não no firmamento, mas para a biologia das coisas. Se analisamos uma pequena planta, vamos ver que é um sistema biológico bem complexo. Quem desenhou cada traço daquela vida vegetal? Quando olhamos para os insetos, pequenos bichinhos, que têm os seus sensos de sobrevivência, de defesa, de alimentação, quem desenhou cada detalhe de cada inseto? Quando olhamos para a máquina humana, o corpo humano, observamos de tão complexo ele é. Sistema respiratório, sistema
reprodutor, sistema dos nervos, do sistema nervoso, o sistema muscular, o sistema esquelético, que são os ossos, tudo muito bem desenhado, tudo bem definido. E mesmo que o corpo muda de aparência, mas o sistema é igual, é parecido. Quem desenhou tudo isso? Quem pensou em cada detalhe? E é isso que Paulo escreve na carta aos Romanos, nesse cântico. Quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou seja, quem instruiu Deus em tamanha perfeição na criação? Quem estava com Deus para instruir cada detalhe da criação? A criação dos mares, das águas, de toda a vegetação, dos animais, cada um na sua espécie, cada um no seu sistema de funcionamento, o próprio ser humano, o corpo humano. Quem desenhou isso? Quem traçou? Quem fez esse projeto? E quem colocou? Quem executou? Estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A eles toda a glória, toda a honra e todo o louvor. A eles toda a adoração. A eles rendemos graças. Louvado seja. E só chegaremos a Cristo, só chegaremos a Deus através de Jesus Cristo. Só chegaremos à eternidade se permanecermos nessa fé. Um dia tudo passará. Tudo passará. Veja que até a lembrança dos mortos vão diminuindo com o tempo. Os amigos vão esquecendo, alguns parentes vão esquecendo e vão sendo lembrados com o tempo somente por aqueles parentes mais próximos, de um grau mais próximo e de momentos em momentos em que alguma situação faz lembrar. Então, dessa vida, nada devemos esperar. Dessa vida, nada nos resta. Herança nenhuma nos resta, a não ser a nossa alma de volta para o Senhor, a não ser o nosso espírito voltando para o Senhor. E fomos criados para isso, para ser a referência de Deus na terra, para servir ao Senhor na terra, para viver o projeto de Deus na terra. E até que a terra seja restituída, até que tudo seja recomposto, há um plano para a igreja. Jesus virá e buscará essa igreja. Jesus virá e pegará essa igreja e colocará essa igreja na eternidade. Louvado seja Deus. Oremos.